Tem um levantamento, Sica, da Secretaria do Tesouro Nacional, que fala que o custo judiciário no Brasil é 1,6% do PIB, muito superior a todos os países da OCDE, todos os países do mundo ocidental, para você ter uma ideia. E o problema disso, no modo de ver, é que a prestação jurisdicional não é com tanta qualidade como era no passado. A gente vive um fenômeno, na minha opinião, que é o seguinte: antigamente a gente tinha leis ruins e juízes melhores. Hoje em dia está ao contrário, parece. Parece que as leis são melhores, mas os juízes são piores, né? Seja porque a quantidade de processos que chega para julgamento é muito grande, ou seja porque realmente há uma cultura, infelizmente, de não dar aquela eficiência necessária que as pessoas esperam da justiça. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, né? Sobre o supersalário do judiciário, sobre o custo do judiciário e como que a advocacia e a OAB pode fazer para tentar intervir nesse cenário, né? Ter juízes melhores, ter uma prestação jurisdicional melhor. Então, quando eu vejo essas notícias do custo global do judiciário, eu não me sinto muito em condição de avaliar se a gente gasta mais que o Uruguai, menos que o Uruguai, mais que a Itália, menos que a Itália, se isso é realmente um problema, porque isso requer, eu acho que, uma análise de outros dados. O nosso judiciário é maior, tem mais processo, nossa população recorre mais ao judiciário. O que eu acho, e aí que, como a gente pode colaborar, é melhorando os métodos de avaliação do judiciário. De avaliação, não é? De percepção de realização de justiça. Então a gente tem que levar, não é, para o Poder Judiciário critérios de quanto a população está se sentindo atendida pelo Judiciário. De quantos processos estão sendo justos, céleres, imparciais. Não é? Hoje em dia, o CNJ tem um método, só que é número. E é o que eu acho quase imprestável, você analisar o número de processos julgados. Jogou 1.000, jogou 2.000, jogou 3.000 e eles divulgam isso. Eles colocaram 79 mil por dia em 2024. Pois então, mas isso é bom, isso é ruim? Eu tendo a ver o contrário. Né? Quando o juiz tal jogou 1.000 processos no mês, eu fico apavorado. Eu falo, como que ele jogou 1.000 processos no mês? Tomara que eu não seja um desse. Né? Então, eu acho que a gente tem que melhorar os índices de avaliação do serviço judiciário. E para isso a gente precisa de duas coisas. A gente precisa que o judiciário se entenda como um serviço público que deve ser avaliado. Né? O Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles são de tanto em tanto avaliados pelo voto. E o Poder Judiciário, claro, não pode ser submetido ao mesmo controle público, mas tem que ser submetido a outros. Então a gente tem que melhorar esses métodos de olhar para o Judiciário como ele está funcionando, que não números. Nós vamos lançar, acho que até o final do ano, um aplicativo de avaliação do serviço judiciário. A gente precisa de dados. A gente precisa de dados para saber onde está funcionando mal, onde está funcionando bem, se está funcionando mal mesmo, se está funcionando bem. Mas o CNJ, pois lá, tem um prazo aqui, 100 dias. O processo não pode ficar 100 dias sem ter uma decisão, não é isso? O professor sabe melhor que eu. Então, diz o CNJ, 100 dias, passou de 100 dias, a decisão é ruim. Até 100 dias a decisão é boa. Flávio aqui tem 30 anos, eu tenho 29, ele é meu veterano, ele fez questão de lembrar esse dado pra gente hoje. Depois de 29 anos de advocacia, eu diria, olha, há processos que realmente demorar 100 dias para decisão é muito. Há processos que uma decisão em 100 dias é muito rápida. Então a gente tem que melhorar o método de avaliar o serviço judiciário para ver, né, a qualidade daquilo que está sendo feito. Então, respeito a precedente, coerência das decisões. O juiz decidiu A, no mesmo caso, então aquilo tem coerência. Não, o juiz decidiu A, B, C, D, o mesmo juiz em casos iguais decidiu de 5 maneiras diferentes. Isso é ruim. Demoras, claro, excessivas, descumprimento de jurisprudência, os próprios tribunais cumprindo a jurisprudência dos tribunais superiores. Então a gente tem que aprimorar um pouco, é mais trabalhoso. É muito mais fácil você colocar numa planilha de Excel um monte de número e falar, é 100 dias, é 1.000 processos, é 2.000 processos, mas o que a gente tem que fazer, então, tentando responder essa pergunta que é muito difícil, é melhorar o método de avaliação do serviço judiciário e entender que o judiciário é um serviço público que deve ser avaliado como qualquer outro. Bom, e aproveitando que a gente está falando sobre o método de avaliação, o CNJ coloca como 79 mil processos julgados diariamente ou por dia no ano de 2024 como uma produtividade melhor, ou seja, nós conseguimos melhorar o nosso serviço através das ferramentas digitais, porque ele coloca também que 99,6% dos processos foram movidos a partir de maneira eletrônica. E aí a gente entra naquela discussão inicial que você menciona a maneira como os advogados se manifestam e como o processo está ocorrendo agora numa tentativa de
agilizar. Então, como que a gente poderia ter uma produtividade com um atendimento melhor? Porque, embora haja 79 mil processos por dia, o CNJ coloca que em 2024 a média de demora para um processo era de 4 anos e 3 meses. Então, de que maneira usar a ferramenta, a tecnologia do jeito certo? Porque há uma crítica sua de que parte dessa ferramenta impede o advogado do seu exercício Sim. como um todo. Ao mesmo tempo, ela é necessária para agilizar para quem está esperando um resultado. De que maneira que a gente equilibra isso, então, Sica? Difícil, hein, Evandro? Me pegou. Não, vamos lá. Então, quando o Judiciário diz que 79 mil processos em 2024 por dia foi uma produtividade maior do que no ano anterior, melhor, ela não foi melhor, ela foi maior. É só. O dado é que foi maior. Se foi melhor ou pior, é uma conclusão teórica, hipotética, que o número não nos dá. Sim. Foi melhor a prestação jurisdicional num ano do que no outro, porque julgou-se mais processo? Só assim em termos de volume, né? Ela só foi maior. Né? Então, como a inteligência artificial, a tecnologia pode nos ajudar? Primeiro, por exemplo, identificando onde há grandes represamentos, onde há excesso de litígio, onde há litígios repetitivos, onde há litígios em excesso, represados, e aí a gente sabe que é um dado que todo é sabido, mas não é enfrentado, que o maior litigante em juízo é o Estado. No Estado de São Paulo, 40%, me parece, dos processos são movidos pelo Estado. Então, nós temos que começar a enfrentar o Estado em juízo. Tirar o Estado de juízo. Por que o Estado litiga tanto? Por que o Estado demora tanto para pagar as decisões judiciais contra si, a história do precatório? Então, a gente precisa enfrentar isso. E aí, tecnologia serve para isso. Vamos mapear, vamos ver por que a gente tem aqui esses lugares com tanto litígio. Não é habeas corpus que paralisa o Poder Judiciário. Claramente não é. Não é a sustentação oral de X advogados por mês que vai paralisar um judiciário desse tamanho. Não é, né? Então a gente precisa usar a tecnologia para saber focar, para abreviar, né, o trâmite do processo, ou seja, identificar as demoras, né, eles falam tempo morto. Eu acho que certamente a inteligência artificial é melhor do que um humano para olhar isso. Olhar o fluxo do processo e falar, olha, aqui, entre a sentença e a audiência, entre a audiência e a sentença, está demorando muito, é aqui que a gente precisa encurtar o trâmite processual. Então a gente pode usar a inteligência artificial se a gente tiver a inteligência humana para usar